muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. A você de casa que está sempre com a gente, obrigado pela companhia. E vamos agora então com os nossos destaques do jornal de hoje. O desemprego no Brasil recua em agosto para 8,9%, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. Ao mesmo tempo, em outra ponta, o país que tanto emprega atinge recorde de trabalhadores em atividade sem carteira assinada. Passou a valer hoje a decisão da ANS, Agência Nacional de Saúde, de suspender a comercialização de 70 planos de saúde no país. As condições para que estes serviços voltem a ser oferecidos dependem de mudanças a ser tomadas pelas operadoras, que garantam melhor atendimento ao consumidor. Eleições 2022, você já sabe onde será seu local de votação? Já checou essa informação? Saiba que houve mudanças de locais de votação em vários estados e por isso é bom ficar atento para não ir ao local errado no domingo das eleições. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin assina a anexação à Rússia de 4 regiões ucranianas ocupadas pelas tropas do Kremlin nesta guerra. Uma decisão em plebiscito considerado duvidoso e que não é reconhecida por Kiev, nem pela maioria da comunidade internacional. Em resposta, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pede à OTAN aceleração no processo de adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte. E ainda num clima mais leve de sexta-feira para você, a curiosa e divertida ação de uma dupla de cachorros ladrões. Os cachorros decidiram roubar bichos de pelúcia. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta sexta-feira já começou. O Brasil bateu recorde de trabalhadores sem carteira assinada. Ao mesmo tempo, o desemprego recuou no país para 8,9% no mês de agosto. Resultado, o Brasil começa o segundo semestre do ano com o menor índice de desemprego desde 2015. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Esta foi a sexta queda seguida da taxa de desemprego no país. Os números parecem dar um certo ar de otimismo à economia brasileira. Afinal, o índice de desemprego registrou queda de 8,9% no mês de agosto, o que representa o menor índice de desemprego dos últimos 7 anos. Especialistas dizem que o cenário aponta forte tendência de recuperação do mercado de trabalho. Mas, apesar do recuo, o país bateu o recorde histórico do número de trabalhadores sem carteira assinada. O país encerrou agosto com aproximadamente 9.700.000 desempregados. Em comparação com o mesmo período do ano passado, são 4.200.000 a menos de desempregados, o que representa uma queda de 30,1% em um ano. Economistas explicam que a melhora nos índices de desemprego não foi puxada pela redução do número de desempregados, mas pelo aumento da população ocupada no mercado de trabalho brasileiro, que bateu novo recorde da série histórica, iniciada em 2012. Somando cerca de 99 milhões de pessoas. Em um ano, o contingente de ocupados aumentou em 7,3 milhões de trabalhadores, o que corresponde a um crescimento de 7,9% no período. O nível de ocupação é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, que foi estimado em 57,1%. Segundo o IBGE, 3 atividades influenciaram o aumento da ocupação e, consequentemente, a queda no desemprego. Foram eles os setores do comércio, administração pública e outros serviços. O ingresso da maior parte dos trabalhadores que se ocuparam no mercado desde agosto do ano passado com carteira assinada foi no setor privado. No total, foram assinadas 3 milhões de carteiras em um ano, o que corresponde a 41% do total dos novos ocupados, o que aponta aumento de 7,9% na comparação com o igual período do ano passado. Outros 1.800.000 trabalhadores foram ocupados sem carteira assinada, sendo o maior patamar da série histórica iniciada em 2012, de 13.200.000 trabalhadores. Já a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria ficou estável em 25,9 milhões de pessoas, enquanto o número de empregados no setor público cresceu 4,1% e chegou a mais de 12 milhões. O rendimento real habitual cresceu pelo segundo mês consecutivo, depois de 2 anos sem crescimento, resultado da alta da inflação. Em agosto, o salário médio do trabalhador brasileiro chegou a R$ 2.713, estável na comparação com agosto do ano passado, com 3,1% a mais que no trimestre anterior. A
A Agência Nacional de Saúde Suplementar já havia anunciado e vale a partir de hoje a suspensão da venda de planos de saúde pertencentes a pelo menos 13 operadoras. Os planos suspensos só vão poder voltar a ser comercializados a novos clientes se as operadoras comprovarem mudanças que demonstrem mais respeito e que melhorem o atendimento aos usuários. A partir de hoje, 70 planos de saúde de 13 operadoras do setor não podem mais ser vendidos no Brasil. Desse total, 45 convênios são da Amil. A suspensão aconteceu por causa de quase 38 mil reclamações de cobertura assistencial. Por tipo de contratação, foram 45 planos coletivos empresariais, 16 planos coletivos por adesão e 9 planos individuais ou familiares que não podem mais ser vendidos. Ao todo, 1.664.000 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só podem voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado do monitoramento, que acontece a cada 3 meses. Além das suspensões, a ANS também liberou para a venda 40 planos de 7 operadoras. A lista completa está no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Anatel determinou o repasse imediato ao consumidor da redução do ICMS de serviços de telecomunicações. A lei vale para empresas de médio e grande porte do setor. A nova legislação definiu uma lista de bens e serviços que são essenciais para o nosso dia a dia. Entre eles, os serviços de telecomunicações. Com as novas regras, os estados têm que cobrar um valor menor do ICMS, um imposto sobre circulação desses bens e serviços. Agora, a Anatel determinou que as prestadoras de serviços de telecomunicação repassem de imediato aos consumidores a redução do imposto. Na prática, as contas de telefone e internet devem ficar mais baratas. Nenhum estado poderá cobrar mais de 17% de ICMS para os serviços essenciais e nesses serviços está incluído os serviços de telecomunicação. Malu é jornalista e influenciadora digital. Conhecida como vovó blogueira na internet, ela administra 2 sites e posta conteúdos nas redes sociais. Para ela, computador e celular são instrumentos de trabalho importantes. E uma conta mais barata é vantagem no orçamento. Já pensou eu diminuir minha conta a R$50, por exemplo? Seria maravilhoso. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que não cumprirem a medida e não repassarem os descontos para pessoas como a Malu podem receber multa de até R$50 milhões. Também poderá ser apurado essa conduta de não repassar o valor como uma conduta abusiva contra o consumidor. E aí também gerar possivelmente uma obrigação de devolução em dobro desse valor indevidamente recolhido e não repassado. Atenção, eleitor, golpistas estão mandando e-mail em nome do TSE, pedindo que o eleitor entre no endereço eletrônico para validar o título. O repórter Murilo Cardoso dá mais detalhes sobre este golpe. E domingo é dia de eleição e o Tribunal Superior Eleitoral tem aproveitado para fazer um alerta em relação ao golpe do título de eleitor. A fraude acontece por e-mail ou celular. A mensagem que é recebida diz que o título foi cancelado e que é necessário entrar num link para regularizar a situação. Na verdade, após o eleitor entrar nesse link, ele coloca os dados pessoais que são roubados por esses golpistas. O TSE reforça que não manda mensagem por celular ou e-mail informando o cancelamento do título de eleitor. A Justiça Eleitoral, antes de período eleitoral, ela não cancela título de eleitor por ausência às urnas. O único cancelamento que pode acontecer é por falecimento do eleitor, né? Então, os cartórios de registro civil informam a Justiça Eleitoral e o título é cancelado. Mas, da mesma forma, não há nenhuma comunicação para o celular do eleitor ou de algum familiar. O único cancelamento que ocorre é após o período das eleições, quando os eleitores faltam por 3 pleitos consecutivos, não justificam e nem quitam o débito referente às ausências. Todas as informações da Justiça Eleitoral estão sempre na página do TSE ou na página do TRE Paraná.
Então, qualquer dúvida, o eleitor pode consultar lá as informações quanto ao seu local de votação, as informações sobre as eleições. Tem também no site do TRE Paraná o Gralha Confere, que confere essas notícias, se são fatos ou são fakes. Então, todas as informações estão ali. Qualquer outro contato, desconfie e não clique em nenhum link que pode levar a alguma captura dos dados do eleitor. Todas as informações da Justiça Eleitoral estão sempre na página do TSE ou na página do TRE Paraná. Então, qualquer dúvida, o eleitor pode consultar lá as informações quanto ao seu local de votação, as informações sobre as eleições. Tem também no site do TRE Paraná o Gralha Confere, que confere essas notícias, se são fatos ou são fakes. Então, todas as informações estão ali. E o site do TSE para tirar dúvidas é o tse.jus.br. Um bom voto para todo mundo. De Cascavel, Murilo Cardoso. Vamos falar de saúde agora. Está terminando nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E apesar de a campanha ter sido prorrogada, infelizmente os números ficaram bem abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que era chegar à imunização aí de 95% do público-alvo. Hoje é o último dia de vacinação contra a poliomielite em todo o Brasil. O objetivo é reforçar as coberturas vacinais contra a polio e evitar a reintrodução de alguns vírus que já foram eliminados do país. A princípio, era para a campanha ter encerrado na primeira quinzena de setembro. Porém, a adesão estava muito baixa, então foi prorrogada até o dia 30. O Ministério da Saúde informou que são cerca de 15 milhões de crianças que precisam tomar a vacina. E o objetivo era atingir pelo menos 95% delas. Mas, segundo dados divulgados, apenas 54% das crianças foram vacinadas até o momento. Podem tomar a vacina crianças menores de 5 anos de idade, mas as menores de 1 ano devem ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário, com as 3 doses injetáveis. Também chamada de paralisia infantil, a doença é contagiosa aguda causada pelo poliovírus. Nos casos mais graves, ficam sequelas na medula e no cérebro e, consequentemente, causam problemas motores irreversíveis. A doença não tem cura, mas pode ser prevenida. Lembrando que os imunizantes estão disponíveis nos mais de 40 mil pontos de vacinação em todo o país. Marcele Nogueira para a TV Evangelizar. Bom, e a estratégia de várias cidades é prorrogar essa campanha, né, até que terminem os estoques. Mas vamos às informações que temos até este momento, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul já está confirmado, essa campanha foi prorrogada. Até o momento, 60% do público-alvo, né, garantiu a vacina contra a polio. Em Recife, a capital de Pernambuco, a vacinação atingiu 37,5% do público-alvo, né? E está prorrogada também em Recife a campanha de vacinação. Da mesma forma, ocorre em Curitiba, a campanha está prorrogada até que chegue ao fim os estoques, né? Mas a vacinação na capital paranaense atingiu apenas 36% do público-alvo. Um passeio diferente encanta e, ao mesmo tempo, ensina as crianças e também os adultos sobre a importância da preservação do meio ambiente. A trilha ecológica desvenda segredos de um pedacinho da Mata Atlântica em Maringá, no interior do Paraná. No mês de setembro, que marcou o início da primavera, o passeio ficou ainda mais fascinante para a criançada. Elas nos dão medicamentos, limpam o ar que respiramos, nos fornecem matérias-primas, servem de casa para muitas espécies e são fundamentais para a vida no planeta. No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro, para marcar o início da primavera, mas principalmente para lembrar a necessidade de preservação. E uma das formas de entender o quanto elas são necessárias é estando pertinho delas, assim, igual essa turma que encarou um passeio ecológico em uma trilha preservada mantida por um shopping da cidade de Maringá, no noroeste do Paraná. O passeio dura em média 40 minutos. Os visitantes andam por cerca de 300 metros por uma trilha. E é uma oportunidade para conhecer um pouquinho da diversidade da fauna e da flora nesse pedacinho de Mata Atlântica. O cabinho dela, onde estão as folhinhas, ó, ele lembra uma folhinha também, ó. Vejam só. Tá vendo aqui, ó? Não tem um jeitinho de folha?
Que as pessoas têm a oportunidade, né, de conhecer algumas espécies que caracterizam esse nosso ambiente, o nosso bioma da Mata Atlântica. A gente aborda também alguns animais, né, desmistifica algumas situações ali sobre alguns animais, aborda também um pouquinho sobre o nosso solo, né, as rochas que formam esse solo. Então, a gente faz essa integração para as crianças e todos os convidados poderem entender um pouquinho da dinâmica da floresta, do nosso ambiente e interpretar um pouquinho esse ambiente para nós, que é tão importante, né? É como se fosse uma aula prática, uma experiência única para adultos e crianças que saem daqui encantados e mais conscientes. Eu gostei muito porque eu vi muitas frutinhas e muitas árvores. E a gente já aprendeu muitas coisas. O que você mais gostou aqui? Eu gostei das árvores, que elas são da natureza. Vamos ouvindo a história, caminhar pela mata, o ar arborizado, puro, e depois podemos levar uma plantinha para casa, né? A criançada encantada, né, com esse contato direto aí com a natureza. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, as mudanças nos locais de votação pelo Brasil que podem pegar muitos eleitores de surpresa e os detalhes de como você pode checar seu local de votação. E ainda a assinatura hoje em Moscou que oficializa a anexação de 4 regiões ucranianas à Rússia, documento que aos olhos da maioria dos países não foi reconhecido. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h43 da tarde. Agora falamos ao vivo para todo o país. Muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado da telinha. Eleições 2022, você já checou, já conferiu onde vai votar neste domingo? Não? Então fique atento, em vários locais pelo Brasil estes pontos foram alterados. Por isso, é importante acessar a página do TSE, buscar certinho se no seu caso houve ou não mudança. Não se esqueça de ter esse cuidado, pode poupar o seu tempo no domingo do voto. Olá, a gente fala aqui de um dos pontos de votação da capital paranaense, o Colégio Estadual do Paraná, um dos grandes pontos de votação aqui de Curitiba. E eu tô aqui para te lembrar que dia 2 de outubro tem eleições e muitos locais de votação foram alterados por todo o Brasil. Para a gente ter uma ideia, no Mato Grosso, 124 mil pessoas devem votar em locais diferentes. Em São Paulo, 25 mil pessoas que votavam em um único local foram deslocadas para outros 3 lugares, pelo menos. Em Santa Catarina, são 40 locais de votação alterados. Em Pernambuco, 532 sessões eleitorais que vão funcionar em novos endereços. Em Roraima, 15 mil moradores devem ir a novos locais de votação. No Sergipe, 14 municípios já avisaram que também sofreram alterações dos locais de votação. E aqui no Paraná, Maringá tem 8 mil eleitores afetados e Londrina, pelo menos 6.500. Na região metropolitana de Curitiba, em Araucária, 11 mil eleitores tiveram alteração no local de votação. Por isso é importante fazer a verificação do local onde você deve votar com antecedência. E como é que você pode fazer isso? São várias formas. Uma delas, a principal, é pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Você acessa lá a página, tem algumas abas específicas, principalmente a aba Eleitor e Eleições, na página, na parte superior da página. Clica lá, coloca todos os seus dados, preenche com as suas informações e aí você vai saber exatamente qual é o seu local de votação, não só o endereço, né, mas também a sua sessão, se não sofreu nenhuma alteração, se por acaso a sua sessão dentro do local onde você vai votar também não foi deslocada de alguma maneira. E essa verificação também pode ser feita pelo WhatsApp do TSE, o número, anota aí, 61 99637 1078. Vou repetir, 61 99637 1078. É no WhatsApp, então tem que
salvar esse número no seu celular, mandar uma mensagem e aí algumas mensagens automáticas, né? Um chatbot que a gente fala. Vai vir uma mensagem de robô ali, mas você vai também respondendo as informações e vai receber por ali, pelo WhatsApp, as informações sobre o seu local de votação para saber, para ter certeza se não houve nenhuma alteração. Lembrando que no dia das eleições você pode levar o seu celular até a sua sessão, até para usar o e-título, né? O título de eleitor digital. Mas dentro da cabine de votação não pode levar o celular. Então você vai com o seu celular até o local, mas precisa deixar ele de ladinho no momento em que você for fazer a votação de fato. Por isso a sua colinha com os números dos candidatos tem que ser, no papel, não pode ser no celular não, viu? Até lá, hein? 2 de outubro, dia das eleições 2022. Pois é, e no domingo de eleições o transporte será gratuito em algumas capitais. Os curitibanos, por exemplo, vão ter ônibus de graça, né, no próximo domingo, quando acontece esse primeiro turno de eleições. Seguindo o exemplo já anunciado também no Rio de Janeiro. Manaus é outra cidade, né, que terá transporte gratuito, e em Maceió, que o transporte já é gratuito aos domingos, serão 600 viagens extras garantidas aos eleitores das 7 horas da manhã até as 6 da tarde. São Luís, capital do Maranhão, Porto Alegre e Salvador também estão na lista das cidades que terão transporte grátis no dia do voto. E uma muralha digital erguida em Curitiba vai monitorar o domingo de eleições na capital paranaense. Segurança reforçada para a hora do voto. Em todo o Brasil, câmeras de monitoramento vão acompanhar os passos dos eleitores no dia 2 de outubro para garantir a segurança da população. Em Curitiba, o programa Muralha Digital vai monitorar os 171 pontos de votação cedidos pela Prefeitura para o pleito. São escolas municipais que têm sessões eleitorais e vão ser vigiadas por equipes da Guarda Municipal. Além disso, equipes da Superintendência de Trânsito também acompanham a movimentação nas ruas e outros pontos de grande circulação pela cidade estão sob os olhos dos GMs. O trabalho é feito em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que compartilha as informações com a Central Nacional em Brasília. Será uma votação segura. O cidadão poderá sair da sua casa em segurança, exercer o seu direito ao voto e retornar para a sua casa também. Prevemos um índice muito pequeno de alterações de crimes eleitorais pela educação do nosso povo e pelo exercício da cidadania através do voto. Notícias internacionais agora. O presidente da Rússia anunciou hoje em Moscou a anexação de 4 regiões ucranianas ocupadas pelas tropas de Vladimir Putin. Agora, sob os olhos do governo da Rússia, em meio a esta guerra, 4 regiões que faziam parte da Ucrânia pertencem ao país invasor, a Rússia. Vladimir Vladimirovich Putin. Moscou anexou oficialmente nesta sexta-feira as regiões ucranianas de Kherson, Zaporíjia, Donetsk e Luhansk ao território russo. O presidente Vladimir Putin assinou a confirmação do resultado do referendo em uma cerimônia no Kremlin. O evento contou com a presença dos líderes pró-russos desses territórios controlados total ou parcialmente pelo Kremlin. Estou certo de que a Assembleia Federal vai apoiar as leis constitucionais sobre a admissão e a aceitação das novas regiões na Rússia, porque esta é a vontade de milhões de pessoas. A Ucrânia, as potências ocidentais e as organizações internacionais não reconheceram os referendos organizados depois que a Rússia conquistou os territórios à força. Em seu discurso antes da assinatura de anexação, Putin ressaltou que Moscou não aspirava a restaurar a União Soviética. A União Soviética não está mais aqui. Não podemos trazer de volta o passado. A Rússia não precisa disso. Não estamos nos esforçando para isso. Putin, que completa 70 anos na próxima semana, enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro. Na semana passada, anunciou uma mobilização parcial para reforçar as tropas que combatem na Ucrânia e que sofreram grandes perdas nos últimos meses. E com essa assinatura feita em Moscou, mais distantes ficam as possibilidades de um acordo de paz. Logo após Moscou confirmar essa anexação, que não é reconhecida por Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em resposta a este movimento, pediu hoje a adesão acelerada do país à OTAN. A entrada da Ucrânia na OTAN poderia imediatamente mudar os rumos desta guerra.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky garantiu nesta sexta-feira que não vai negociar com a Rússia enquanto Vladimir Putin estiver no poder. A declaração ocorreu logo após o chefe de Estado russo assinar a incorporação das regiões ucranianas de Kherson, Zaporíjia, Donetsk e Luhansk. Putin não sabe o que é dignidade e honestidade. Por isso, estamos prontos para um diálogo com a Rússia, mas com outro presidente. Kiev e a comunidade internacional não reconheceram os referendos organizados depois que a Rússia conquistou os territórios à força. Zelensky anunciou ainda que a Ucrânia vai assinar uma solicitação de adesão acelerada à organização do Tratado do Atlântico Norte. Confiamos uns nos outros, nos ajudamos e nos protegemos. Isso é o que a aliança é de fato. Hoje, a Ucrânia está se candidatando para se tornar membro de direito, sob um procedimento consistente com a nossa importância para a proteção de toda a comunidade e em um processo acelerado. Logo após a cerimônia de anexação dos 4 territórios em Moscou, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra autoridades russas e a indústria de defesa do país em resposta à decisão do Kremlin. Washington também disse que o G7 vai sancionar qualquer nação que apoie a Rússia na questão. Agora chegou aquele momento do recado especial que a Juliana tem para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Odilon. Boa tarde para você de casa. E hoje eu quero falar com você que sofre com problema de próstata aumentada. Você que acorda a noite toda e vai ao banheiro, já tem problema aí na sua vitalidade, sofre de dor na hora da micção, já fez de tudo e nada resolveu? Olha só, o Golden Prost ele pode mudar a sua vida. Ele foi desenvolvido para homens que gostam de se cuidar e para as mulheres que gostam de cuidar de quem ama. O Golden Prost ele tem em sua poderosa fórmula vários ativos importantes para a saúde do homem. Dentre eles, o licopeno de tomate, ele é 100% natural, sem efeitos colaterais e também sem contraindicação. Com o Golden Prost, você vai prevenir o combate ao inchaço da próstata, além de reduzir a vontade de ir ao banheiro toda hora, principalmente à noite. Vai combater o envelhecimento da próstata, também vai regularizar os hormônios. O Golden Prost, ele tem frete grátis para todo o Brasil. E ligando agora para a gente no 0800 5917 203, você tem uma super promoção. Pega o telefone e liga pra gente agora no 0800 591 7203. Tá com você, Odilon. Valeu, Juliana. Você ouviu aí o recado, né? Agora a Juliana está esperando a sua ligação. Pelo Campeonato Brasileiro, 8 jogos movimentam a 29ª rodada amanhã à tarde e à noite. Veja só. Às 3 horas da tarde no Mineirão tem Atlético Mineiro e Fluminense. Também às 3 horas no Estádio Gigante da Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Santos. Na Arena Castelão, o Ceará recebe o América Mineiro. Às 7 horas da noite, o Flamengo recebe no Maracanã o Red Bull Bragantino. No Estádio da Serrinha tem Goiás e Fortaleza. E na Ressacada, Avaí e Atlético Goianiense. A Arena da Baixada recebe o confronto entre Atlético Paranaense e Juventude. Às 9 horas da noite na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Cuiabá. Na segunda-feira, às 8 horas da noite no estádio Newton Santos, o Botafogo enfrenta o Palmeiras. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será concluída no dia 20 de outubro no estádio do Morumbi, às 8 horas da noite, com o confronto entre São Paulo e Coritiba. E uma tentativa de roubo um pouco diferente foi registrada em uma loja que vende bichos de pelúcia no interior de São Paulo. Olha só. As câmeras de segurança da loja de pelúcias flagraram toda a ação do cãozinho, que é chamado de Pacato. Tudo aconteceu na capital nacional do bicho de pelúcia, Tabatinga. A cidade tem uma grande produção desses fofinhos aí. Ao entrar no estabelecimento, o cachorro dá uma olhada nos produtos até achar um que ele gosta. O animal escolhe então uma ovelha de pelúcia maior que ele, pega a pelúcia pela cabeça e arrasta até a porta da loja. Mas lá, a ovelha acaba ficando presa e então o cachorro sai do local do crime para dar uma conferida se tem alguém por perto. Alguns minutos depois, o cãozinho encontra um parceiro e volta até a loja para tentar terminar o serviço e levar a ovelha de pelúcia. Mas os dois desistem da aventura e a dupla sai correndo, sem levar nada. Como as imagens viralizaram, os cachorros estavam sendo procurados por toda a cidade.
Não para serem punidos, mas sim para serem reconhecidos. A dona da duplinha ficou sabendo que eles aprontaram pelas imagens na internet e procurou o dono da loja para pagar o prejuízo. O cãozinho suspeito ficou desaparecido por 3 dias e foi encontrado na zona rural da cidade. O empresário, dono da loja, foi até a casa da cãodrilha e levou de presente a tão desejada ovelha. O principal suspeito não desgrudou nem por um segundo da pelúcia que ganhou. Que presentão, hein? O cachorrinho pacato é arteiro, né? Mas a semana foi marcada pelo presentão, né? A alegria dele ali no ursinho, no bichinho de pelúcia. Gente, Pauta Aberta tá terminando. Ótimo fim de semana a todos. Bom domingo de voto. A gente volta a se encontrar segunda-feira aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.